Minha gente, salve, salve! Mais um Bem Bahia começando. Estamos na Praça da Revolução, no bairro de Periperi, subúrbio ferroviário de Salvador. A Praça da Revolução foi criada na década de 1970 e é um marco importante, revolucionário no processo de urbanização dessa região. Daqui, desse lugar histórico, a gente chama os destaques do programa de hoje. A gente bateu um papo com os diretores do documentário WR Discos, uma invenção musical. Era o grande estúdio da cidade, né? O que nos conectava com os melhores estúdios do mundo. Não me abandone. Fomos conhecer o projeto Quilombo Aldeia de Tubarão, aqui pertinho, em Paripe. E abrimos uma conversa sobre inteligência artificial e arte. O subúrbio ferroviário é cercado de praias calmas. Uma delas é a praia de Tubarão, em Paripe. Nossa equipe foi até lá, aqui do ladinho, conhecer um projeto massa, Quilombo Aldeia de Tubarão. Um espaço que une arte e educação. Sol em São Tomé, lua em Tubarão, bronze do teu corpo. Verdadeira joia do subúrbio ferroviário de Salvador, a comunidade de Tubarão, no bairro de Paripe, abriga há 10 anos o projeto Samba de Roda de Tubarão. A tradição, que inclui pessoas de todas as idades, virou documentário como parte do programa Boca de Brasa, de aceleração e iniciativas culturais e criativas. E seguindo as trilhas do projeto Quilombo Aldeia Tubarão, a gente veio aqui ao Cinema Glauber Rocha, aqui na Praça Castro Alves, conferir o lançamento do documentário Samba de Roda de Tubarão, 10 anos de continuidade. Ele bota em evidência, né, a comunidade, né, os pescadores, as pessoas que fazem artesanato, as pessoas que estão até ligadas assim, à cultura mesmo, né? Esses projetos, eles põem assim a comunidade, o quilombo, em evidência. O Quilombo Aldeia Tubarão é uma associação cultural, né? Então, que traz aí o nome Quilombo e o nome Aldeia, Quial, as iniciais, para que a gente possa fazer as nossas conexões com a ancestralidade da gente, aquela que está distante e aquela que está perto. Então, o Quial, ele é uma organização que abarca projetos. Na verdade, o Quial, ele mantém hoje um calendário de cultura que movimenta o calendário cultural da cidade e do estado. Começa no Carnaval com a Festa das Caretas, que é um sábado antes do Carnaval. Depois vem o Encontro de Samba de Roda de Tubarão, que traz aí grupos de samba de cachoeira, né, do Recôncavo de Santo Amaro, Cachoeira, Ilha de Taparica. E a gente tem depois o Caruru, que acontece em setembro, que é o Caruru do Quial e das Matriarcas de Tubarão. E, por fim, Encontro Capoeira no Quial. Todos eles são esses movimentos, né, que faz com que as pessoas se desloquem do centro da cidade para vir para o subúrbio ferroviário. Preservando essa tradição do samba de roda da Bahia e do samba de roda de Tubarão, a gente está aqui com essa senhora que é sambadeira, Dona Ana do Carmo, que é também lá da comunidade de Tubarão. Por que a importância assim, de manter essa chama da tradição viva para a senhora? Qual a importância que tem? É importante demais. Eu cresci no samba, lá em casa, casa de bamba mesmo, entendeu? Coloco ela também para que as crianças aprendam e não esqueçam, né? E dê continuidade a essa cultura. Então, o que o Quial Tubarão faz na comunidade é conectar o fazer, a preservação da memória que acontece de forma orgânica, para uma conexão institucional, de modo que essas memórias, esses saberes e fazeres, eles possam ser fortalecidos, né, dentro do contexto que a gente vive, né, social, urbano. É só você começar a bater palma e cantar que alguém quer sambar. Se junto com essa palma e esse canto vem um pandeiro, um atabaque, aí a roda vai enchendo. E se chegar uma viola, meu irmão, é samba até de manhã.
Tá aí vida longa aos projetos do subúrbio ferroviário. E agora o assunto é cinema. Dirigido por Nuno Pena e Mayra Cristina, o documentário WR Discos, uma invenção musical, conta a história de um dos mais importantes estúdios de música do Brasil. Somos nós, a alegria da cidade. Apesar de tanto, não tanta marginalidade. Estou exatamente onde funcionava a WR. Aqui ao meu lado, Nuno Pena, que assina a direção do filme WR Discos, uma invenção musical, junto com Mayra Cristina. O filme levou 12 anos para ser produzido. Por que vocês passaram esse período? Porque a gente fez o filme de uma forma muito natural, independente, no tempo que a gente conseguia e também no tempo da pesquisa, né? Então foi um filme que foi sendo feito e pesquisado ao mesmo tempo. Então acho que levou o tempo que tinha que levar mesmo. Isso, quando junta, tem um som próprio. Pra que ficar morando no Rio? Na Bahia tem um estúdio legal, pô. Toda essa pesquisa revela o quanto o filme tem um olhar apurado para essa história da WR. Inclusive, no ano passado, um prêmio importante nos Estados Unidos, que é o Los Angeles Brazilian Film Festival. O que isso representa para vocês? Significa que o filme WR ele tem uma construção e uma história para dizer que, de fato, eu acho que mexe com as pessoas, sabe? Cara, pra gente é uma alegria enorme, né? O Los Angeles é o Brazilian Film Festival, é o maior festival de filmes brasileiros fora do Brasil. E agora, não é, Mayra, o Panorama Internacional Coisa de Cinema? Pois é muito legal. Em Los Angeles, né, no Labrif, foi ano passado, a gente teve uma menção honrosa, o que foi bem legal, porque é um filme baiano e que a gente passou lá, Nuno foi para os Estados Unidos, enfim, o filme passou em terras estrangeiras, ninguém conhecia muito bem o que era WR. Mas o Panorama é uma coisa muito especial, né, porque a gente demorou tanto tempo fazendo o filme e poder mostrar o filme aqui no Panorama, aqui em casa, na Praça Castro Alves, no Cine Glauber. A WR nasceu no edifício à tarde, do lado do Glauber. Então foi bem especial para a gente. E aí a gente levou o prêmio de melhor longa na competitiva baiana pelo júri oficial. Então a gente está muito feliz. Magia, mente de marfim. As rádios de 10 músicas que tocavam, 8 eram americanas. O nordestino tocava nem a pau. A WR, eu acho que se o axé, como dizem, se o axé tem pai, tem mãe, enfim. Mas o Axé Music ele tem uma maternidade, assim, ó, ele nasceu aqui dentro, né? Agora, o Axé, assim, esses artistas vêm antes disso, né? Luiz Caldas já cantava, Bel já cantava, você tinha o Olodum, que já estava no Pelourinho, você tinha os grupos de jazz que já existiam, que tocavam no vagão, você tinha, por exemplo, os Metac na universidade, que já faziam um trabalho assim, disruptivo na questão da música erudita. E essa galera toda essa turma de diferentes áreas se encontra aqui dentro. Eu acho que essa é o grande trunfo, a grande importância da WR é ceder o espaço sem nenhum tipo de barreiras ou impedimentos quaisquer que fossem e botar essa galera para trabalhar junto e pensar junto e gravar junto. Era o grande estúdio da cidade, né? O que nos conectava com os melhores estúdios do mundo. Não me abandone. A Timbalada nasceu na porta da WR. Como é um documentário, o roteiro vai sendo feito ao longo da captação das entrevistas. Embora a gente já faça uma previsão, a gente conhece um pouco a curva da história, né? Nuno trabalhou na WR, foi o primeiro emprego dele. E ele começou já fazendo algumas entrevistas, né? Fez uma grande entrevista com o Rangel. Eu não conhecia o setor, não conhecia a área, né? Todos os artistas grandes naquele momento tinham que ir para o Rio, São Paulo, gravar e fazer sua carreira artística. Aí eu senti que era possível abrir um estúdio. E aí eu entrei depois e comecei a organizar esse material, que são muitas horas de gravação. E aí a gente sempre tinha uma estrutura narrativa já pensada, né? Sobretudo com os músicos da banda base da WR. Tinha uma vontade de Nuno de mostrar os bastidores, né? De quem faz a música e que não está ali, não é o artista principal. Os músicos, os técnicos, os produtores, eles pouco se viram representados tendo
vendo a sua história representada com alguma seriedade nas telas de cinema, sabe? Então a gente tentou, da forma mais profissional possível, mas a mais respeitosa possível, contar a história deles. Então eu acho que esse é a grande lance do filme, é você ter acesso a histórias que normalmente não se fala. Uma outra volta cá, hombre. Menino. Tantas travessuras juntos, né? Apesar de tanto não tanta marginalidade, somos nós, alegria da cidade. Tá aí, muito bacana conhecer um pouco mais sobre a história da música feita em Salvador, celeiro de tantos artistas das mais diferentes cenas musicais, do rock, axé music. E já que estamos falando de música, o que está rolando na cidade? Vamos de Agenda Bem Bahia? Pode hablar, Marquito, tá contigo. Pois é, Vaninha, muita coisa bacana. Vamos começar com um cineminha. 3 adolescentes marcados por violência e exclusão social encontram refúgio em sua amizade. Café, Pepe e Limão se tornam amigos inseparáveis e suas histórias de superação vão nos emocionar. Engana seu coração. Já pensou se os objetos do nosso dia a dia ganhassem vida? No espetáculo Debaixo d'Água, baldes, garrafas e sacolas viram animais aquáticos, na tentativa de chamar atenção para a beleza dos mares. A Jorge Silva Companhia de Dança apresenta De Dentro. Através da figura de Yansan, mergulhamos no universo feminino onde mães e filhas lutam a cada dia por um lugar melhor. Associações que a gente pode fazer com a própria realidade. Não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Se prepare porque a micareta de Feira de Santana vem aí. E como na Bahia tudo tem pré, você vai poder aquecer com a pré-micareta. A Praça da Matriz vai ser palco para os shows de Baiana System e Raquel Reis. Se jogue! Valeu, Marquito, sempre com ótimas sugestões para ninguém ficar de bobeira deitado no sofá. Vai na rua, meu povo! A gente vai agora para um rápido intervalo, coisa muito breve, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Até já! De volta com Bem Bahia, estamos no subúrbio ferroviário de Salvador, na Praça do Sol. E olha só, o Festival Curumim já é um festival calendarizado e solidificado na cidade de Salvador. Na programação de vocês, a produção audiovisual indígena. Nem só de demarcação vivem os indígenas brasileiros. Nas artes, os povos originários reivindicam suas existências e, mais que isso, suas autorias. Alinhados com esse pensamento, nasce o Cine Curumim, que na verdade tem aí um comecinho um pouco antes, em oficinas de comunicação, de rádio, audiovisual, num projeto muito interessante chamado Espalha Semente. Esse Espalha Semente tem dado bons frutos, hein, Luna? Muitos bons frutos, porque foi nessas oficinas que se viu a vontade e o desejo associado ao protagonismo indígena que já vinha tomando muito espaço mesmo, dos próprios indígenas realizarem, né, assumirem para si a ferramenta e suas narrativas.
O Festival Cine Curumim, que agora é um festival internacional de cinema indígena, inclusive a gente teve um filme palestino premiado também. Ele é como um deslumbramento inevitável dessas oficinas, né? Porque você oferece a ferramenta, dá acesso a isso e a produção acontece. Mas e a distribuição, e a circulação, né? O que fazer com isso? Então, fazer um festival, participar de mostras, ir atrás de incentivos do audiovisual para realizar e mostrar esse cinema indígena é uma parte natural desse processo que tem que acontecer, né? As temáticas são muito de luta, né? Então você vê muita luta, você vê muita violência, né? Você vê os indígenas dizendo assim, vamos preservar isso aqui, é nosso, é nossa terra, né? É o nosso coração, é o nosso pulmão, então a gente só quer cuidar disso aqui. E aí você fica pensando muito assim nessa dor o tempo inteiro, dizendo assim, poxa, é tudo muito bonito, se fala da cultura, se falam de rituais, mas no fundo eles estão sempre dizendo assim, deixa a gente existir, né? Vamos cuidar do que é nosso aqui. Pecha, Romeche, Hermano, Cherugu pedaço, Caraiquera, Ipeaque, Oregui, Coapeões. Os indígenas querem a câmera na mão, querem as suas narrativas contadas por eles mesmos. E projetos assim só fazem com que isso se fortaleça, porque é esse lugar mesmo que a gente tem que ouvir, né? Sair do lugar de objeto e de a pesquisa, eu sou o outro. Não, eu sei contar, eu preciso de acesso a essas ferramentas. Porque eu sei também, eu posso aprender essa linguagem. E assim é no cinema, né? Se aipotá caagüe, se aipotá uituixá, da eixe anhemitinhanguá. Existe um cinema indígena, não temos mais dúvida. São filmes lindos, muito bem elaborados, feitos com narrativa própria, com boas filmagens, com denúncia e com subjetividade criativa, com ficção, animação, curtas, longa-metragens. Existe o cinema indígena. Tem agarei a echarau. A epu a echa, a jeuramu, a jauaguepu. A epetem te coa porão arenda. A epuma, a evenhanderoja japorão. Tem um assunto que não tem saído da pauta. Como usar a inteligência artificial sem ferir os direitos autorais? O debate cresceu especialmente depois de memes e criações reproduzindo as animações do estúdio Ghibli. Vamos ver. A inteligência artificial tem sido discutida e utilizada por diversas áreas do conhecimento. E nada melhor que uma sala de aula para a gente fazer isso. E pelas máquinas, a gente já percebe que os alunos estão trabalhando com IA. Eu quero saber como é que a inteligência artificial opera. Para nós, a inteligência artificial ela é uma ferramenta, né? E a gente utiliza dela para representar algo ou fazer algo dentro das linguagens que a gente utiliza na comunicação, seja texto, imagem, o que seja. E aqui na sala de aula vocês estão trabalhando com um projeto especial, onde vocês utilizam a inteligência artificial para projetar coisas, monumentos na cidade de Salvador, minha gente. Não é isso, professor? Isso, a gente pegou uma ideia de transformar a cidade, isso surgiu quando a gente começou a trabalhar com imagens. A ideia inicial dos alunos era fazer uma cidade zumbi. Eu disse, não, vamos fazer alguma coisa aqui, alguma coisa para a cidade, né? E aí a gente começou a fazer a cidade mais sustentável e mais moderna. É de onde esse lugar, professor? A gente está aqui trabalhando, não chegamos numa imagem ideal, mas a gente está trabalhando no Cine de Jandaia. Então a gente está pegando o prédio como ele está hoje, né? E como ele é tombado, a gente tem que respeitar algumas das partes arquitetônicas
originais e transformando numa relação de um futuro que possa acontecer. Então a gente tem a ideia, por exemplo, de criar um mercado modelo. Vamos ver como seria o mercado modelo mais sustentável do futuro. Então a gente vai criando lugares de Salvador e usando a nossa criatividade, pensando em novas coisas, em novos projetos. Todo dia surge um projeto novo, um lugar novo e por aí vai. O terreno que une arte e inteligência artificial está em desenvolvimento. Assim como ocorreu com o surgimento das primeiras câmeras fotográficas, que levantou a suspeita de que a tecnologia ocuparia o lugar da pintura, o uso da IA vem gerando desconfiança. Recentemente, uma trend nas redes sociais trouxe o tema à tona, quando o estilo do renomado diretor de animação Miyazaki foi amplamente reproduzido. Por trás da reclamação, questões importantes como a produção de dados que são criados a partir dessas ferramentas. Com o intuito de abrir o debate, perguntamos: como fica a relação da autoria em obras artísticas que utilizam a inteligência artificial? Se a gente trata ela como ferramenta, nunca vai ser a máquina que fez, e sim o autor, né? Então ele é o responsável por que ele está entregando. Eu posso chegar aqui e fazer uma letra de uma música que seja metade copiada de Luiz Gonzaga. Mas se eu publicar isso, eu vou ser processado por isso, né? E eu não posso chegar na hora que eu publicar e dizer, não, quem fez foi o ChatGPT, não fui eu. Não, quem fez foi você. A ferramenta está sob sua ação. O que está faltando agora, e está dentro dessas discussões, são as regulamentações, né? Dizer exatamente o que se pode e o que se não pode fazer. E como o Pablo falou numa aula, inclusive, todo o processo ele vai ser feito, no final, vai ter que ter o avado humano. O tato humano, ele é super importante. Então, por mais que a IA ela consiga criar coisas, o tato humano é único. O Bem Bahia fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, que é sempre feito com muito carinho por toda a nossa equipe. Antes de ir, um spoiler do que vai rolar na semana que vem. Pensar em Mãe Stella enquanto educadora é pensar no universo. Um beijo grande, um abraço apertado. Até o próximo Bem Bahia. Até lá. Quando você passa, você logo acha que a vida voltou ao normal. Aquela vida sem sentido volta sem perigo. A mesma vida, tudo sempre igual. Se alguém olha quando você passa, você logo diz: palhaço, você acha que não tá legal. Perde logo a noção do perigo, todos os sentidos, você passa mal. Vida louca, vida breve, só que eu não